Olá, eu sou a Tercila, sou psicóloga estudiosa de resiliência e eu resolvi fazer um vídeo especial para a minha lista de transmissão no WhatsApp. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 4 recursos que me auxiliam a facilitar a fala do paciente, porque a gente sabe que assim, existem pacientes que chegam e falam pelos cotovelos, já chega na sessão falando e passa ali todo o tempo, 50 minutos de sessão falando sem parar. Para algumas outras pessoas não é tão simples assim, né? Não é fácil chegar e se expressar, falar das suas dores, principalmente no início do processo em que a relação terapêutica, o vínculo terapêutico ainda está sendo construído. Então imagine que uma pessoa é muito tímida, é muito reservada, né? Tá numa fase da vida que tá difícil se conectar, se expressar e tem que ir para a terapia como uma tentativa de se reconectar consigo, mas tem muita dificuldade de chegar e sair falando, né? Essas pessoas, isso muda muito de abordagem para abordagem do estilo de cada terapeuta. Mas na minha concepção, essas pessoas precisam ser acolhidas nessa dificuldade, nessa resistência de chegar e sair falando, porque as pessoas são muito diferentes, né? Então, o que eu faço? No início do processo, eu me proponho a fazer coisas bem simples mesmo, que dão uma ajudada aí para a pessoa começar a falar. A primeira coisa, né, parece óbvio, mas eu acho importante falar, o primeiro recurso são perguntas. Perguntas simples. Gente, é impressionante como às vezes eu faço uma pergunta e o paciente fica falando até o final da sessão sobre aquilo que foi perguntado. Então, eu vou dar exemplos de perguntas que eu faço. Por exemplo, o paciente chega, não tenho nada para falar hoje. Como você está se sentindo? Já é uma primeira pergunta bem básica, bem óbvia, mas que pode fazer muita diferença para o paciente engajar na sessão. Outra pergunta é como foi a sua semana? Como foi o final de semana? Hoje mesmo aconteceu, né? O paciente, não tô lembrando muito o que aconteceu essa semana. Aí eu explico, olha, não é sobre... A terapia não é pra você falar sobre tudo que aconteceu. Você chega e fala sobre o que você quiser. Mas, né, quando a pessoa tá meio perdida, não sei o que aconteceu no final de semana, aí eu lembrei. E aquilo tudo que você tinha programado pro final de semana? Aconteceu? Como foi? Aí pronto, ele começou a contar do final de semana e vieram várias questões e foi uma sessão super rica. Tá? Então eu faço perguntas bem simples desse tipo. E os outros 3 recursos que eu uso são baralhos. Não sei se vocês já conhecem, eu tenho sentimentos e pensamentos, que é voltado especialmente para adolescente. Eu não tenho usado tanto porque eu não tô mais atendendo adolescente, mas é super legal. Tem o Puxa Conversa, que é bem conhecido, eu aposto que vocês já ouviram falar ou já usam. E aí são perguntas em geral para puxar conversa, tá? Então eu vou dar exemplo de uma pergunta que eu peguei uma cartinha aqui. Quem você gostaria que fosse seu melhor amigo? E aí, assim, são perguntas meio aleatórias, só que às vezes sai uma pergunta e a pessoa não... dá uma resposta simples. E às vezes sai uma pergunta, né, do baralho e a pessoa passa a sessão inteira falando sobre aquilo. A gente confia na sincronicidade, né, que vai aparecer uma pergunta que tenha sentido pro processo da pessoa. E esse daqui é o Terapia de Bolso, que é maravilhoso, é estilo o Puxa Conversa, mas tem umas perguntas mais direcionadas para o autoconhecimento mesmo. Então vou mostrar para vocês uma pergunta aqui que saiu para mim. O que na sua vida, atualmente, não está da forma que você gostaria? E aí, assim, uma pergunta dessa é assunto para a sessão inteira. Tá entendendo? E mesmo que a pessoa não se detenha muito nessa, vai vir outra e vai acontecer. Esse terapia de bolso é muito interessante. As perguntas, peguei outra pergunta. O que você defende com unhas e dentes? É super legal, gente. Então, assim, isso diminui o desconforto. Eu tenho uma paciente que tem... não tem tanto assunto, né? E que eu uso bastante com ela. E aí é como se fosse um lugar seguro, sabe? Ela vem meio desconfortável por não ter o que falar, mas aí a gente, vamos então tirar umas cartinhas. E fica tudo bem e não falta assunto. Então, no meu estilo de terapeuta, eu tenho esse cuidado de usar recursos que facilitem essa fala, mesmo trabalhando
prioritariamente com a fala, tá? Espero que vocês tenham gostado, me contem se vocês já conheciam ou não esses recursos, se vocês usam também, quero ouvir de vocês também, tá bom? Um beijo!